Então, nesta ação penal 501, 97, 27, 95, depoimento o Dr. Marcos Paula de Souza Sabiá. Dr. Marcos, o doutor foi chamado como testemunha nesse processo. O doutor conhece as regras. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Vou lhe advertir apenas por força de lei que, se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal. Correto. Se for feita alguma pergunta envolvendo privilégio profissional, aí o doutor esclareça antes de responder se existe algum problema, certo? Tá ótimo. Dito isso, então, a defesa de Ângela Ferreira. As perguntas. Bom dia, Marcos. Bom dia. Desde quando você conhece Ângela Palmeira? Eu conheço a Ângela Palmeira praticamente desde o momento em que entrei na organização, há 18 anos atrás, né? Eu entrei inicialmente numa outra área, mas logo depois fui para a área de pessoas e organização, que é o que comumente chama de recursos humanos, né? E Ângela, nessa época, ela fazia parte da Odebrecht Previdência, hoje Odebrecht Previdência. Então, nessa época, eu comecei a ter contato com Ângela, porque na minha função tinha muita interface com Ângela, já que ela era uma das interfaces desse plano de previdência da organização. E Ângela sempre muito cordata e muito gentil. Foi um relacionamento que desde desse momento zero sempre foi muito saudável e muito proveitoso. Certo. Então ela sempre gozou, pelo que você sabe, de um bom conceito da empresa? Sem dúvida, sem dúvida. A Ângela goza desse conceito tanto do ponto de vista profissional, do seu denodo, da sua dedicação, quanto do ponto de vista pessoal também, pela avaliação que se faz do seu caráter, da sua conduta, da forma gentil com que ela trata as pessoas indiscriminadamente. Então, a Ângela goza, sim, desse conceito. Que função ou que funções ela desenvolveu na empresa ao longo desse tempo? Nessa época em que eu a conhecia, há 18 anos atrás, eu era de uma empresa do grupo e tinha interface com ela como representante da Odebrecht Previdência, né? Troca de informações, como recursos humanos. Depois nós deixamos de ter um pouco de contato, porque eu mudei de função na organização, mudei de empresa dentro do grupo também. Fui reencontrá-la a questão de 3 anos atrás, quando eu fui para a Odebrecht S.A., e aí passei a ser responsável por apoio a pessoas, e aí tinha algum contato com ela na qualidade de responsável por recursos humanos dessa estrutura a qual ela estava ligada. Ela sempre exerceu o cargo subordinado na empresa? Que eu saiba, assim, nesses momentos em que eu estive com ela e tive contato com ela, sem dúvida nenhuma, né? Então posso dizer que nesses 3 últimos anos que voltamos a ter contato, na época em que tínhamos contato quando ela era da Odeprev, eu, sem dúvida nenhuma, ela tinha uma função de subordinação. Satisfeito, excelência. A defesa do senhor Luiz Eduardo tem perguntas? Tenho sim, excelência. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Qual que é a sua função atualmente na empresa? Sou responsável por apoio a pessoas. Então aqui é mais ou menos... Um gerente de recursos humanos. Né? Ok, recursos humanos. Você conhece o Luiz Eduardo Soares? Da onde você conhece ele? Conheço da própria Odebrecht, né? Eu passei a essa estrutura da Odebrecht S.A. a questão de 4 anos. Aí que eu comecei a ter contato com o Luiz, porque aí comecei a apoiá-lo como responsável por apoio a pessoas. E meu contato com ele sempre foi nesse âmbito de, tanto na troca de informações enquanto pessoas de organização, naquilo que ele precisava relativo aos assuntos e temas ligados a recursos humanos, quanto também em suportá-lo em relação a esses temas de folha de pagamento, remuneração, temas afeitos à área de recursos humanos, efetivamente. Né? Okay. Você sabe o que ele fazia na empresa? Que eu saiba, ele era gerente financeiro ligado a essa estrutura. Né? Tá. Sabe quanto tempo ele está na empresa? Ele ficou na empresa? Se eu não me engano, algo em torno de 27 anos, quase 30 anos, se eu não me engano. Ok. O que você pode dizer sobre ele nesse contato diário que você tinha? Luiz sempre foi alguém muito gentil, muito acessível, muito cordato. No pouco contato que eu tive, inclusive, sabendo da sua história de família, me parece sempre ser um pai de família muito diligente.
Teve uma filha que chegou a trabalhar na organização e também teve uma postura bastante irrepreensível. Então, naquele contato que eu tive com o Luiz, sempre posso dizer que o Luiz sempre foi uma pessoa muito gentil, cordata, acessível, e que eu não tenho nada que possa dizer que não seja abonador da pessoa do Luiz. Ok. Como gerente responsável por apoio a pessoas, você deve conhecer o procedimento de expatriação dos funcionários. Perfeito. Né? Você poderia falar um pouquinho desse procedimento para a gente? Em linhas gerais, até porque tem uma série de questões operacionais e burocráticas ligadas a esse processo, né? Mas, em linhas gerais, a gente, pela organização e pelo seu volume de expatriações, é um procedimento bastante comum, relativamente corriqueiro. A gente tem várias pessoas que são expatriadas dentro da organização e a organização suporta essas pessoas dentro daquilo que seja necessário para a concessão de visto, para que o processo de transferência para o destino se dê da melhor forma possível. Nossa preocupação sempre foi em servir essas pessoas e que elas possam ter como única preocupação ao chegarem ao seu destino, os seus programas, a entrega dos seus resultados. Então, naquilo que diz respeito ao burocrático da sua transferência, a organização os apoiava. E isso é uma norma geral da empresa? Ampla e restrita a todos os integrantes que são expatriados, inclusive nós temos isso como prática. Ok. Mais perguntas, Excelência? Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Não. Ministério Público. Sem perguntas. O assento de acusação. Esclarecimentos do juízo muito rapidamente. Dr. Marcos, eu não sei se entendi muito bem. O que o senhor Luiz Eduardo fazia nos últimos anos, vamos dizer assim, 2010 para frente, na empresa? Qual que era a tarefa dele? Eu, como recursos humanos, não tenho o detalhamento da sua atividade, mas ele era um gerente financeiro ligado à estrutura de operações estruturadas. Né? E o que era esse setor de operações estruturadas da empresa? O detalhamento desse programa é um programa financeiro, né? E o detalhamento fica efetivamente a cargo da liderança desse programa. Né? Eu não posso e não consigo detalhar qual seria a sua atividade, até porque eu sou gerente de recursos humanos de uma estrutura que tem centenas de pessoas. Né? Quando o senhor menciona a liderança, o senhor se refere a quem especificamente? Luiz era liderado de Hilberto Silva, né? Ele fazia parte dessa estrutura de operações estruturadas liderado por Hilberto Silva. A senhora Ângela Ferreira trabalhava também nesse setor? Sim. Senhora Maria Lúcia? Sim. O senhor conhece o senhor Isaías Ubiraci? Conheço. Ele também trabalhava nesse setor ou ele trabalhava em algum outro? Não. Eu, como disse, a questão de 4 anos, apoio essa estrutura, mais especificamente como pessoas de organização. O senhor Isaías Ubiraci já era prestador de serviços. Ele deixou de ser integrante da organização em dado momento, passou à condição de prestador de serviços e aí prestava serviços nessa condição através de uma pessoa jurídica. Né? E que tipo de serviço que ele prestava? Também desconheço. Pelo que eu entendi, ele era empregado do setor de operações estruturadas e depois foi prestar serviço para esse setor? Ou eu me enganei? Não. Ele não era dessa estrutura de operações estruturadas. Ele era integrante de uma área, se eu não me engano, contábil, foi desligado dessa estrutura em determinado momento e passou à condição de prestador de serviços. Mas o senhor não sabe a natureza do serviço? Não sei. Esse setor de operações estruturadas era tratado assim abertamente dentro da empresa ou era tratado mais reservadamente? Era uma estrutura como todas as demais estruturas da organização. Não tinha nada que eventualmente fosse diferente de uma outra estrutura. Uhum. O senhor Hilberto era subordinado a quem dentro da empresa? O senhor Hilberto ele tinha sua delegação e dentro da macroestrutura ele ficava ligado ao diretor-presidente da organização. Ao diretor-presidente do Grupo Odebrecht? Ao diretor-presidente da organização, isso. Isso seria o senhor Marcelo Odebrecht? Isso. O senhor Fernando Migliaccio, o senhor conheceu? Sim. Ele trabalhava nessa estrutura também? Trabalhava.
senhor sabe se havia alguma divisão de função entre eles dentro dessa estrutura? Não Fernando, sei, Humberto? Desconheço. Bom, são essas questões do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Marcos Paulo. Senhor Marcos, seu depoimento está encerrado, o doutor está dispensado, muito obrigado.